E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e lhes disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, tendo chamado os seus 12 discípulos mais chegados, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para trabalharem na seara. Ordenou-os no sentido espiritual como trabalhadores da seara. Por isso deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos e para expelir a eles, e ainda para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus deu-lhes esta autoridade. Está dada, não foi retirada, é vigente. Não foi apenas para eles. Posteriormente, Jesus estende essa autoridade a todos os que creem. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios ainda, nem entreis ainda em cidade de samaritanos, porque posteriormente Jesus os mandou para todos os lugares, especificamente para gentios e samaritanos, mas aqui ele diz um ainda. Mas, por enquanto, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida em que seguirdes andando, indo, pregai que está próximo o reino dos céus. Enquanto fordes no caminho, no processo, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esses são os verbos do caminho. Enquanto estiverdes no caminho, à medida que seguirdes, pregai o reino, curai, ressuscitai, purificai, expeli, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, não fareis acumulação de riqueza. O reino de Deus não depende de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos guardados nos vossos bancos, nem de alforjes para o caminho, nem de resguardos e superproteções, nem das túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque apenas digno é o trabalhador do seu alimento. Vivam a simplicidade de cada dia de existência com o coração satisfeito. E em qualquer cidade ou povoado ou lugar em que entrardes, indagai quem naquele lugar é gente boa de Deus. E aí ficai até vos retirardes. Procurai relacionamentos
e habitação e um etos com gente da paz, aonde quer que vocês cheguem. E ao entrardes numa casa, saudai-a. E se com efeito a casa for de paz, que venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, não levai nada convosco, sacudi o pó dos vossos pés, não carreguem rejeições. Porque em verdade eu vos digo que esse tipo de rejeição, quando é consciente, não é apenas traumática, psicológica, mas quando é deliberada, traz sobre estas pessoas o juízo devido. Mas vocês não vão carregar o pó de nenhuma amargura. No dia do juízo, as coisas todas se tornarão o que as coisas são. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão para os juízos, para os tribunais, para as sinagogas, para as igrejas, para os sinédrios da religião. Isso tudo por minha causa. E sereis levados também à presença de governadores e de reis, em qualquer que seja o lugar ou a circunstância, ainda que a motivação de quem provocou tenha sido a opressão. Isto acontecerá, no entanto, para que vocês sirvam de testemunho a todo mundo. E quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, quando assim viveis, quando assim vos conduzis, quando assim entendeis. Nenhum de vós tem que se preocupar com o que dizer, porque o Espírito do vosso Pai, que está em vós, é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, por isso não se escandalize. E o pai boicotará e entregará seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais, até a morte. Portanto, não se choque. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não porque vocês são os representantes do meu nome, vestidos de malignidade e estelionato, mas porque vocês vivam a simplicidade do Evangelho. Essa simplicidade, vivida com amor e com pureza, não provoca unanimidade. No coração de muitos evoca ódio e rejeição. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, vão para outro. Quando vos perseguirem neste outro lugar, vão para outro lugar. Assim façam, nem parem em momento algum, porque a jornada de vocês só parará quando o Filho do Homem voltar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais a vocês que são apenas os domésticos. Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao pé do ouvido, proclamai-o da varanda. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, e este é um só, e é Senhor de vivos e de mortos. Não se vendem 2 pardais por uma merreca, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, se até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados,
Não temais, pois, a nada nem a ninguém. Vocês estão sob o olhar flagrante do vosso Pai que está nos céus. Saibam, bem mais valeis do que muitas aves, do que todas as aves. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, saiba, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E confessar-me diante dos homens não é fazer uma declaração com a boca. Confessar-me diante dos homens é viver o Evangelho com a vida. Não com palavras, mas com fruto digno da boa nova. Eu confessarei todo filho da boa nova. Eu dou amém a todo aquele que diz amém ao Evangelho. Mas aquele que me negar diante dos homens, sabendo a minha palavra, sabendo o que é existir e viver segundo o mandamento do meu amor, com toda a deliberação, todavia se esquivar do que compreendeu, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Dividir-se-ão por causa do meu nome, do Evangelho. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, por causa do Evangelho. Quem ama seu pai, todavia, sua mãe, mais do que a mim, e quiser fazer barganha, negociando o significado do que compreendeu no Evangelho, que é tão radical que não dá para negociar nem com pai, nem com mãe, se negociar, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, mais do que o Evangelho, mais do que a prática de vida que de mim aprendeu, não é digno de mim. Se barganhar o sentido das coisas para relativizando aquilo que de mim aprendeu. E quem não toma a sua cruz, quem não entende o significado do caminho e do chamado, que é o de dar razão a mim todo dia, e não vem após mim, também não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem diz, consegui, conquistei, perdeu. Quem, todavia, é considerado um ente que desperdiça a vida pelo tanto que a doa, que a entrega, que a dá, esse, com certeza, achá-la-á para a vida eterna. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão.